Pai universal, fonte infinita de amor, luz e vida, de bondade, beleza e verdade. Nós nos voltamos a Ti com os corações cheios de gratidão. Obrigada pelo dom da vida, por essa jornada de crescimento espiritual e pela oportunidade de conhecermos a Tua vontade. Somos imensamente gratos pela auto-outorga do Teu Filho Micael, o nosso amado Jesus de Nazaré, que veio a Urântia para nos revelar a Tua paternidade divina e para abrir caminho para o reino de Deus em nossos corações. Agradecemos pela verdade viva que Jesus disseminou sobre a terra e por todas as bênçãos que nos capacitam a servir melhor ao Teu propósito eterno. Pai eterno, pedimos que o ajustador do pensamento, a centelha divina que reside em cada um de nós, nos guie com sabedoria, clareza e discernimento. Que o Espírito da Verdade, enviado por Teu Filho, nos inspire a compreender mais profundamente a Tua paternidade e a viver a fraternidade entre os homens, reconhecendo que todos nós somos membros de uma grande família espiritual. Pai Celeste, que o desejo de fazer a Tua vontade seja sempre a nossa prioridade. Ensina-nos a colocar os interesses do Teu reino acima de nossas preocupações pessoais, para que possamos refletir o Teu amor, promover a paz e contribuir para a realização do Teu plano divino aqui na Terra. Em nome de Jesus, nosso Criador, irmão, mestre e guia, entregamos a nossa vida e os nossos propósitos a Ti, e que seja feita a Tua vontade, agora e para sempre. Amém. 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 Obrigado, Xuxa. Amém. Muito bem-vindo a todos. Boa noite, Roberto, que eu não tinha falado. Boa noite, iPhone, que eu não sei quem é. Imagino que pode ser alguém conhecido, mas Angele. Angele pode ser, né? Noite, Boa noite, Suzana, Henrique. Miriam. Noite a todos vocês. Bom, nós continuamos aqui com o nosso estudo nessa volta a Jerusalém, a última jornada do nosso querido mestre ali, os dias derradeiros dele como humano entre nós aqui na Terra. Então, muito legal. As passagens que nós vamos estudar hoje têm muito a ver com isso mesmo, de fazer a vontade do Pai. Então, nós vamos iniciar a leitura de hoje. Eu já estou gravando, então precisamos de ajuda de alguém aí, quem se anima a nós iniciarmos aqui a leitura. Se não houver nenhum voluntário, eu posso ler. Muito obrigado, Milton. O segundo posso ser eu aí, já que estabeleceu uma Fechou. trabalho aí, equipe. Fechou. Os meninos estão animados hoje. Vamos lá. Parábola dos dois filhos. Enquanto os capciosos fariseus permaneciam ali diante de Jesus, em silêncio, ele abaixou os olhos para encará-los e dizer: Posto que tendes dúvida sobre a missão de João, e já que estáis coligados em inimizade contra os ensinamentos e obras do Filho do Homem, prestai atenção à parábola que irei contar-vos. Um certo dono de terras, grande e respeitado, possuía dois filhos. E desejando a ajuda dos seus filhos na administração das suas extensas propriedades, veio até um deles e disse: Filho, vá trabalhar hoje no meu vinhedo. E esse filho, irrefletido, respondeu ao pai dizendo: Eu não irei. Mas arrependeu-se depois e foi. Quando se encontrou com o filho mais velho, disse-lhe do mesmo modo: Filho, vá trabalhar no meu vinhedo. Esse filho, hipócrita e infiel, respondeu: Sim, meu pai, eu irei. Mas quando o seu pai distanciou-se, ele não foi. Deixe que eu vos pergunte qual desses filhos realmente fez a vontade do seu pai. E o povo falou em uma só voz, dizendo: O primeiro filho.
Então Jesus disse: assim é. E agora eu declaro que publicanos e prostitutas, ainda que pareçam negar-se ao chamado do arrependimento, verão o erro do seu caminho e irão para o reino de Deus. Antes de vós, que tendes grandes pretensões de servir ao Pai nos céus, mas que recusais a fazer as obras do Pai. Não fostes vós, fariseus e escribas, que crestes em João, não foram vós, fariseus e escribas, que crestes em João, mas foram sim os publicanos e os pecadores. E vós não acreditais nos meus ensinamentos, mas o povo comum ouve as minhas palavras com contentamento. Jesus não desprezou os fariseus e os saduceus pessoalmente. Ele buscou desacreditar, na verdade, os seus sistemas de ensino e de prática. Ele não foi hostil a nenhum homem, mas, em tudo isso, ocorre um choque inevitável entre uma religião nova e viva, do espírito, e a religião velha, da cerimônia, da tradição e da autoridade. Os 12 apóstolos, durante todo esse tempo, permaneceram perto do Mestre, mas de nenhum modo participaram desses atos. Cada um dos 12 reagia de uma maneira própria e peculiar aos acontecimentos desses últimos dias na ministração de Jesus na carne. E cada um deles igualmente permaneceu obediente ao comando do Mestre para que se abstivesse de qualquer ensinamento e pregação públicos durante essa semana de Páscoa. Boa. Obrigado. Meu trechinho curto, né? Mas, puxa vida. Alguém quer começar com os comentários, as observações? Eu quero, Henrique. Diga lá, então, Yara. Tudo bom, Henrique? Tudo bom, e você? Bem-vinda. Eu estou viva e estou aqui feliz de ser bem-vinda. Hum, que bom. Obrigada. É isso Imagina. aí, Flávio, Milton, todos. Olha, o que me chama a atenção é o que eu pensei a partir da leitura, quando diz da resposta do primeiro filho e do segundo filho. E o primeiro filho que dizia que não ia e que foi, né? E o outro que diz que ia e que não foi. Quantas vezes na vida eu me peguei querendo ver e ouvir respostas positivas e favoráveis à minha expectativa. E quantas vezes eu ouvi respostas que não correspondiam às minhas expectativas verbalmente expressas, mas que posteriormente vinham seguidas de atitudes que eram atitudes mais corretas. Então, esse texto me convida a refletir a importância da gente observar mais, né? Quem é quem, como é que a gente vai encontrando coerência, autenticidade, né? O que as nossas respostas vão dizendo de nós. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, Yara. Muito bom. Oi, Sussu. Eu concordo com o que a Yara falou e eu vou falar mais ou menos a mesma coisa, né? Na minha interpretação, eu acho que assim, os líderes religiosos, né? Jesus, na verdade, estava querendo confrontar os fariseus e os escribas, né? Os sacerdotes, que eram como o segundo filho. Eles professavam uma lealdade a Deus com as palavras, mas não com as suas atitudes. Então, eles falavam, sim, eu vou, mas no fundo eles não iam, né? É, eles contrariavam a própria palavra, né? Era uma coisa de fachada. Enquanto que aquelas pessoas que eram consideradas, sei lá, pecadores ou indignas, né? Eles eram como o primeiro filho, que eles, no primeiro momento, não estavam dispostos, né? Não estavam disponíveis, mas depois eles acabavam por se arrepender e praticar a vontade de Deus. Então, acho que isso tem a ver com arrependimento e ação, né?
com obediência e com a inclusão no reino de Deus. Eu acho que é isso. Obrigado, Sussu. Ah, interessante a observação de vocês. Eu quando vi esse texto aí, muitas coisas passaram pela minha cabeça. Eu me lembrei de um texto de Jesus que fala que a gente não pode fazer julgamento ou juízo das pessoas, justamente porque nós não estamos capacitados a fazer esse julgamento, porque nós não sabemos o que vai na alma, no coração de cada pessoa. E aí, quando ele fala das prostitutas, enfim, daqueles que se desviam do caminho do Pai, que muitas vezes a gente faz um juízo equivocado, isso não quer dizer que aquela pessoa não possa se arrepender e não possa desejar alcançar a Deus. Lembra também esse aspecto dessa narrativa aí, desse pronunciamento, e muitas vezes a gente se faz valer nas aparências, né? Então estava lá aqueles fariseus, sacerdotes, calcados respaldados na sua arrogância pelo seu conhecimento de uma religião que, na verdade, não tinha muito a ver com os ensinamentos de Jesus, portanto, não muito a ver com a vontade do nosso Pai, mas eles posavam de santos, posavam de sábios, posavam de seguidores, né, e respeitadores e todo esse negócio. Então, é, é uma atitude que claramente prevalece nos dias de hoje. Todos nós, muitas vezes, nos deixamos levar pela aparência e poucas vezes a gente se preocupa em verdadeiramente ver o conteúdo que tem dentro de cada um de nós. Então a gente se preocupa em estar arrumadinho, em parecer culto, em parecer religioso, parecer sábio, parecer bondoso e todo esse negócio. Mas essa preocupação é aquela do segundo filho, o filho mais velho, que diz para o pai: sim, eu vou, pai. Então ele está fazendo a propaganda de que vai cumprir a vontade do pai, mas não vai, né? Faz exatamente o contrário. Ele não vai. E esse pessoal que está ali propagando uma religião, uma posição social, aparentemente propaga a ideia de que vai cumprir a vontade do pai, que é um seguidor do pai, mas não é. As prostitutas e os malfeitores, enfim, as pessoas que se desviam do caminho, são como o primeiro filho, que num primeiro momento fala para o pai: olha, não, eu não vou, né? Questiona o pai: não vou nesse negócio aí, não conte comigo. Mas depois de um momento de reflexão, começa a pensar tal, e se arrepende, pode mudar de vida e vai lá cumprir a vontade do Pai. Então, nós começamos a nossa oração hoje falando de cumprir a vontade do Pai. E esse tema nosso desse texto de hoje, assim como os que vêm na sequência, estão bem vinculados a essa
essa situação e servem bem para os nossos momentos, os nossos dias atuais e o nosso comportamento cotidiano. Faz valer a pena a gente pensar a respeito disso. Bom, alguém mais quer fazer algum comentário em cima disso? O Flávio agora, que já havia se candidatado, vai fazer a leitura da parábola do proprietário ausente. Então, Vamos lá, Flávio. parábola do proprietário ausente. Quando os principais fariseus e escribas, que haviam procurado envolver Jesus com as suas perguntas, terminaram de ouvir a história dos dois filhos, retiraram-se para um novo aconselhamento. E o mestre, voltando a sua atenção para a multidão atenta, contou uma outra parábola. Havia um homem bom que era dono de uma propriedade e que plantou um vinhedo. Colocou uma cerca em volta da plantação, cavou uma vala para prensar uva e construiu uma torre de vigia para os guardas. Então, deixou o vinhedo para uns arrendatários, enquanto saiu em uma longa viagem a outro país. Quando a estação de frutos se aproximou, ele enviou serviçais aos arrendatários para receber o aluguel. Todavia, eles consultaram entre si e recusaram-se a dar àqueles serviçais as frutas que deviam ao senhor deles. Além disso, agredindo os serviçais, bateram em um deles, apedrejaram o outro e mandaram os outros embora, de mãos vazias. Quando o proprietário soube de tudo isso, enviou outros serviçais de maior confiança para negociar com esses arrendatários perversos. A esses eles feriram e trataram também de modo vergonhoso. E então o proprietário enviou seu serviçal favorito, seu administrador, e eles o mataram. E ainda com toda a paciência e indulgência, enviou seu serviço, ele despachou muitos outros serviçais, mas a nenhum eles receberiam. Em alguns eles bateram, a outros eles os mataram. E quando o proprietário se viu tratado dessa maneira, decidiu enviar o seu filho para lidar com esses arrendatários ingratos, dizendo a si próprio: eles podem destratar os meus serviçais, mas certamente demonstrarão respeito pelo meu filho amado. Mas quando esses arrendatários perversos e sem arrependimento viram o filho, eles raciocinaram entre si: esse é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo, então a herança será nossa. E assim eles agarraram-no e depois de jogá-lo para fora do vinhedo, eles o mataram. Quando o senhor daquele vinhedo souber como eles rejeitaram e mataram seu filho, o que ele fará àqueles homens ingratos e perversos? Ao ouvir essa parábola e a pergunta que Jesus havia feito, alguns em meio ao povo responderam: ele irá destruir esses homens miseráveis e arrendará seu vinhedo a outros agricultores honestos, que lhe entregarão as frutas na estação certa. Quando alguns entre os que estavam ouvindo perceberam que essa parábola referia-se à nação judaica, ao tratamento que lhe havia dispensado os profetas e à rejeição iminente de Jesus e do evangelho do reino, eles disseram com tristeza: que Deus proíba que continuemos a fazer essas coisas. Jesus viu um grupo de saduceus e fariseus abrindo caminho na multidão. E então parou um pouco, até que eles chegassem perto dele, quando então disse: vós sabeis como os vossos pais rejeitaram os profetas, e bem sabeis que no vosso coração já decidistes rejeitar o Filho do Homem. Na ocasião, olhando de modo perscrutador para esses sacerdotes e anciões que permaneciam na sua frente, Jesus disse: já lestes nas Escrituras sobre a pedra que os construtores rejeitaram e que, quando o povo a descobriu, foi convertida na pedra angular? Assim, uma vez mais eu vos previno de que, se continuardes a rechaçar esse evangelho, em breve o reino de Deus será tirado de vós e dado a um povo disposto a receber as boas novas e a conceber os frutos do Espírito. E há um mistério a respeito dessa pedra, pois aquele que cai sobre ela, ainda que se rompa em pedaços, será salvo. Mas aquele sobre o qual essa pedra cair, será convertido em pó
e as suas cinzas jogadas aos quatro ventos. Ao ouvirem essas palavras, os fariseus compreenderam que Jesus referia-se a eles próprios e aos outros líderes judeus. Eles desejavam ardentemente prendê-lo ali e, naquele momento, mas temiam a multidão. Contudo, estavam tão enraivecidos com as palavras do Mestre que se retiraram e organizaram outro conselho entre eles, para saber como poderia levá-lo à morte. E naquela noite, os saduceus e os fariseus uniram as mãos para planejar pegá-lo no dia seguinte. Obrigado, Flávio. Qualquer coincidência não é por acaso. Muito bem. Alguém quer se manifestar a respeito dessa passagem linda? Linda e triste, né? Porque mostra que insistentemente Deus manda os seus profetas, Deus manda os seus arautos, né, para abrir o caminho e para que a população, que a humanidade siga, né, os caminhos propostos por Deus. Ele mandou até o filho dele para fazer isso. E a humanidade, por egoísmo, por desconhecimento ou por interesse, ela acaba desviando, né, do caminho, o que é uma pena. Eu acho que a gente tem que se preocupar em ser os verdadeiros cuidadores dos vinhedos de Deus, né, que é o reino de Deus, eu acho, uma metáfora para os reinos de Deus. Muito bom, Sussu. Obrigado. O Pai todo dia faz levantar o sol, quando necessário nos dá chuva, nos dá de tudo. Não tem nada que a gente precise que o Pai não coloque na natureza para servir ao homem. E Ele nos dá também ah, o suporte, o apoio necessário para a gente se desenvolver, crescer espiritualmente. Muita gente acha que para se aproximar do nosso Pai, a gente tem que ser, acorda hoje perfeito e foi dormir ontem imperfeito. E, na verdade, não acontece assim. Então, o que interessa para o nosso Pai é a nossa vontade, o nosso desejo de alcançá-lo, de cuidar do seu reino, de prezar ou cuidar pelas coisas que ele nos dá, de que nós tenhamos o desejo sincero de cumprir a vontade dele e fazer as coisas avançarem. Então, como a coisa foi dirigida ali para os judeus, eles mesmos reconheceram isso, mas se aplica também para todos nós nos nossos dias, né? O pai manda o filho para reclamar o que é seu e para orientar o pessoal, e aí o pessoal fala assim, não, vamos matar o filho, porque daí nós ficamos com a herança, né? O reino, daí para frente o reino é nosso, né? Então, muitas vezes essa é a ideia que nós carregamos no nosso coração. Eu acho que a reflexão importante, esse texto aí, é para a gente pensar em tudo que o Pai nos oferece, nos dá, e de que maneira que a gente retribui isso no dia a dia, de que maneira nós produzimos os frutos do Espírito que estão anunciados ali, né? Então, acho que essa é a ideia, fazer esse balanço e entregar para o Pai aquilo que Ele espera de cada um de nós, como retribuição de tudo que Ele nos dá, né? Muito bem, diga lá, Yara. Nesse sentido, também eu tenho percebido que
essa coisa de como que cada um recebe é muito importante. É o quanto nós, como filhos do Pai, como que a gente está realmente se abrindo para essa presença, para esse aprofundamento de acessar o reino, né? Essa noite, queria compartilhar aqui com vocês, acordei, que eu estava sentindo muitas dores no meu quadril, e eu estava inquieta, e eu me lembro que eu falei, pai, quero encontrar uma forma de dormir, essa dor está me tirando o sono, e como é que eu posso lidar com ela, né? E aí, eu fiquei menos de um minuto em silêncio, desesperada, e me veio a oração do Pai Nosso. E aí eu comecei a rezar. E eu rezei a primeira frase e esqueci o que era que eu estava rezando. Aí eu comecei de novo, umas 5 vezes eu não passava da primeira frase. E aí eu comecei a ir para a segunda, não consegui ir para a terceira, voltava para a primeira, e eu pensava, por que que eu estou esquecendo o Pai Nosso, né? Por que que eu não estou conseguindo me lembrar dessas palavras que podem me acalmar nesse momento? O fato é que, não desistindo de continuar orando, o Pai Nosso, e tinha que ser o Pai Nosso, porque foi ela que veio para mim e que eu acolhi. E depois que eu consegui lembrar dela inteira, eu já não estava sentindo tanta dor. E aí eu comecei a repetir um pouco mais para prestar atenção no sentido de cada frase que eu dizia, para que aquela frase pudesse aprofundar mais dentro de mim. E quando eu terminei, eu já não tinha dor. Eu estava calma e eu reconheci como que eu estava também com sinais de ansiedade, porque eu estava com medo, e uma série de outras coisas que eu não preciso entrar em detalhes, mas assim, o que que eu quero compartilhar com vocês? Essa busca do aprofundamento dessa conexão, para que a gente possa colher, se a gente ficar pensando no vinhedo, né, o sabor da uva madura, que é a nossa percepção, a nossa atenção a como que o Pai fala com a gente. Fala através de algo que não é racional, que não é pensado, mas que é ali dentro da nossa experiência algo que nos transforma e nos transforma dentro da experiência. Então era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado, Yara. Obrigado por compartilhar. Uhum. Diga lá, meu querido Flávio. Eu tava ouvindo a Yara e eu ia comentar alguma coisa que é parecido com o que ela falou, assim, porque sempre no final do dia eu faço um resumo, na verdade, assim, do que foi meu dia, né? E o que que eu sou meio de obras, enfim, o que que eu pude fazer, né, para ajudar as pessoas de alguma forma, enfim, porque diz que a gente não adianta só a gente ser bom, a gente tem que fazer, a gente tem que ajudar também o próximo, né? Então, eu digo, bom, o que que eu fiz? Enfim, daí eu faço um resumo e tal, e faço minhas orações, mas aí à noite, na verdade, né, depois de uma certa idade, a gente costuma acordar muitas vezes, às vezes com dor também, que é o caso. E aí, pô, digo, e aí, claro, passa um monte de pensamentos e eu falo assim, digo, puxa vida, mas eu acho que está faltando agora é oração, né? E realmente engata uma oração lá, e essa questão de esquecer a oração do Pai Nosso, por exemplo, não é que a gente esqueça, na verdade a gente está muito desconcentrado ainda, né? E aí eu forço, sei lá, depois de meia hora, de repente eu consigo dormir. Eu digo, bom, ok. Então, na verdade, era isso que estava faltando naquele momento ali, né? Então, essa introspecção, na verdade, que eu termino fazendo, ela me ajuda
a fazer uma análise geral de como estão as minhas obras, como é que está meu dia, enfim, né? O que que eu posso fazer para melhorar. E então é uma reflexão, acho que válida, assim, que dá resultado para mim, pelo menos, né? Que tem a ver com o texto também, né? Sem dúvida. Era isso. Obrigado, Flávio. Com certeza tem a ver com o texto e com certeza ajuda muito, né? É, diga, Hélio. Boa noite a todos. Boa Na noite. verdade, na verdade, a mim, os dois textos, o anterior e o atual, me chamam a atenção de várias maneiras, porque a oportunidade de reflexão e aprendizado é multifacetada. Em relação ao último texto, podia pôr o parágrafo 5. Claro, podemos sim. Espera aí. Está lá o parágrafo 5. Eu vou ler. Ao ouvirem essas palavras, os fariseus, que eram, a rigor, os destinatários preferenciais de Jesus, não apenas ele, mas certamente eles como privilegiados, os fariseus compreenderam, está aqui para a palavra compreenderam, que Jesus referia-se a eles próprios e aos outros líderes judeus. Pronto. A primeira impressão é a seguinte, que esses altos funcionários do Sinédrio, esses doutores da lei, não reconheciam Jesus como nós o vemos hoje, como Filho de Deus, como alguém que tinha ensinamentos preciosos, não só para aquela geração, mas para as gerações que sucederam. Então a gente imagina assim, eles não compreenderam. Por que não compreenderam, eles imaginaram alguma coisa, o que eles rejeitaram foram o que eles imaginaram. Mas esse texto aqui está muito claro. Eles compreenderam realmente o que Jesus, a quem Jesus estava repreendendo, por assim dizer. Se eles próprios não se reconhecessem como errados, equivocados, eles tinham a experiência dos profetas. Eles tinham o conhecimento dos profetas a partir das escrituras que eles liam regularmente nos templos. E o que aconteceu com os profetas? Admitindo que Jesus não fosse filho de Deus, fosse apenas um profeta, os profetas alertaram o povo judeu sobre tudo que aconteceria no porvir e foram rejeitados, eles foram perseguidos, eles foram mortos. Então, uma coisa é os acontecimentos quando o profeta está declarando e atribuindo a Deus o que ele está declarando. E aí as pessoas que ouvem podem ou não acreditar nesses profetas. Mas para essa geração que está no texto aqui, já não se tratava mais de especulação, se tratava de história. Ele sabia muito bem o que aconteceu com aquele povo por desprezar os profetas. Mas assim mesmo, eles poderiam olhar para Jesus e dizer, não, Jesus não é esse profeta que foi desprezado, Jesus não é esse profeta que tentou alertar, Jesus não é esse profeta que tentou engrandecer o povo. Aí você fica pensando, eles não compreenderam, não entenderam e não deram a importância e o valor à pessoa de Jesus. Aí você consegue entender a consequência e a motivação dos seus atos. Mas esse texto não deixa dúvida, eles compreenderam perfeitamente. O fato deles terem compreendidos, a bem da verdade, não significa que eles aceitavam Jesus e o que Jesus dizia como algo de valor que deveria ser creditado em alta conta. No texto anterior, fala dos dois filhos. O que acontece? Nos comentários eu ouvi falar daqueles que dissimulam, pensa uma coisa e faz outra, e, e na verdade pretende se esconder na aura de bons moços, de bons cristãos, de boas pessoas, bons cidadãos, então dissimulam, acreditando ao que dizem, mais valor ao que fazem, de modo que tem o ditado popular que ensina, mais vale uma ação que 1000 palavras. Então, dizer sim
é fácil. Dizer não, ainda que traga consequências, também é fácil. Então, onde está a minha reflexão? O texto é suficiente, e eu não preciso traduzir para ninguém, é suficiente. Aquele filho que disse não, ele não amava o pai, em contrapartida. Aquele filho que disse sim, também não amava o pai. O texto é omisso, mas é fácil de imaginar que ambos amavam o pai, ambos respeitavam o pai, ambos queriam realizar o pedido do pai. E, a bem da verdade, aquele filho que disse não, certamente sabe que o pai saiu ferido, uma resposta negativa. Ele sabe disso. Aí vem uma lição. E aí, quando associa com as prostitutas, associa com aquelas pessoas que a sociedade condena, alguém, acho que foi o Henrique, disse: espere o fim do jogo. O juiz não apitou ainda o fim do jogo, o resultado ainda está em aberto. Essas pessoas que são condenadas, elas podem refletir, elas podem reconsiderar, elas podem, enfim, fazer o que é justo e que é certo. Não se apresse, não tenha pressa em condenar essas pessoas. Assim, na mesma linha de raciocínio, não se apresse em exaltar aqueles que muito falam e pouco realizam. Então, para mim, é isso que fica de lição, não apenas como observador dos acontecimentos daquela época e daquela geração, mas dos acontecimentos atuais também. Dos acontecimentos atuais também. Muito mais em relação à minha própria pessoa do que ao meu vizinho. Grato. Obrigado, Hélio. Boa reflexão. Diga, Moacir. Então, eu gostaria de fazer um comentário. Eu acho que já foi comentado bastante a respeito, mas, a princípio, eu queria falar com a Maria Landes. Maria Landes, que é de Foz do Iguaçu, não? Está ouvindo, Maria? Eu acho que ela não está ouvindo. Estou Oi, ouvindo. você é de Foz do Iguaçu? Eu sou mineira, mas moro em Foz do Iguaçu. Então, eu queria contar uma partezinha assim, bem rápida, Maria, talvez você até conheça. Você deve conhecer o lado de Itaipu mesmo, né? Que é como é que se diz, o bairro A1, eu acho que é A1, né? Que tem aí em Foz do Iguaçu. Eu conheci um senhor, mineiro, inclusive, e saindo aqueles alta voltagem, né, que sai de Itaipu e vai indo para o Brasil inteiro aí, embaixo é um terreno que não se pode usar. Ele é do Estado, né? E ninguém pode morar ali, fazer moradia nenhuma. Eu conheci um cidadão, Maria, talvez você tenha sabido disso, aí em Foz do Iguaçu, e é um terreno, assim, se você for ver, eu não sei te falar em hectares, mas é muito grande essa, esse terreno embaixo desses fios de alta voltagem. Ele plantava mandioca e milho, e era enorme aquilo lá. Só que não era dele, ele nem podia utilizar aquilo. Mas ele plantava e cuidava, e na época da colheita, ele deixava não, ele deixava aquilo para as pessoas passarem lá, tirarem a mandioca, tirar o milho, e terminando essa safra, ele começou várias safras desse tipo. Então, você veja bem, uma pessoa de idade tinha até um problema no estômago, que eu não quero nem dizer o que era. Depois ele veio a falecer, mas em consequência disso. Você veja bem, ó, sem intenção nenhuma de ganhar, e não era uma pessoa rica, era uma pessoa aposentada que fazia isso de bom grado para que todos se servissem daquilo lá. Eu já vi vários tipos de ajuda que as pessoas fazem, né? A gente ajuda, todo mundo ajuda, mas com o seu próprio suor, fazer tudo aquilo sem intenção nenhuma e ajudar praticamente uma comunidade. Eu achei isso muito interessante e para que a gente pense, né? O que a gente deve fazer
sem pedir nada em troca, né? Eu conheço um que mora bem do lado da Itaipu, lá na Vila C. Ele fazia isso. Agora ele já... Então, se você, Ah, eu sei até o nome dele, seu João. esse que eu conheço, esse é o Silvino. É, Ele é mineiro, tá? E ele, e então ele deve faz isso, ele planta embaixo dos fios lá, mas ele tem autorização para fazer. Não pode invadir, não, claro, deve ter tido alguma coisa né? assim. Mas é uma coisa interessante, né? Sem Agora não interesse faz algum. mais, que agora ele está muito idoso, está com 90 anos. Então, esse senhor que eu conheci, eu sei até, eu não quero mencionar o sobrenome dele, porque ele era pai de um amigo meu, e era separado, e a esposa dele morava nessa zona A1 aí, e é onde que passavam esses cabos aí, né? Ele fez tudo isso. Eu achei assim uma coisa muito interessante, né? Porque às vezes você está afogado de dinheiro, tal. Vou dar lá 10 pila, 100 pila para alguém. Agora, você fazer uma plantação, Foz do Iguaçu, quem conhece, é 40 graus no verão. E ele fazia isso como a Maria falou agora de uma outra pessoa que também fazia. Muito interessante isso. Só um comentário. Muito obrigado, Moacir. Tem muita gente boa nesse mundo, né? Mas, como a Maria falou, sim, precisa de autorização para plantar. E Não, sem dúvida. existe Deveria uma ter, né? razão, Deveria ter. existe uma razão para as pessoas não poderem ficar circulando ali. Mas, enfim, vamos lá. Algum outro comentário, pessoal? Vamos continuar com a nossa leitura, que neste momento aqui está desprovida de um leitor, e ninguém se aplicou ainda, né? Então, é a parábola da festa do casamento. Sei que está todo mundo ansioso para ler isso, mas não vamos brigar. Quem vai ler? É a vez das meninas. Na vez das meninas. Então vai. Posso ler? Poxa, Parábola da festa de casamento. Após haverem se retirado, os escribas e os dirigentes, Jesus dirigiu-se uma vez mais à multidão reunida e contou a parábola da festa de casamento. Ele diz: O reino do céu pode ser comparado a um certo rei que fez uma festa de casamento para o seu filho e despachou mensageiros para chamar todos aqueles que haviam sido previamente convidados para a festa, dizendo: Tudo está pronto para a ceia de casamento no palácio do rei. Nisso, muitos daqueles que haviam prometido comparecer, dessa vez negaram-se a ir. Quando o rei soube dessas recusas ao seu convite, enviou outros servos e mensageiros, dizendo-lhes: Comunicai a todos aqueles que foram convidados para virem, pois eis que o meu jantar já está pronto. Os meus bois e os animais mais gordos foram mortos, e tudo está mais do que pronto para a celebração do casamento vindouro do meu filho. E novamente os convidados negligentes fizeram pouco desse chamado do seu rei, e tomaram os seus caminhos. Um foi para a fazenda, outro para a cerâmica, e outros para as suas mercadorias. Outros ainda, não contentes em menosprezar assim o convite do rei, em uma rebelião aberta, pegaram os seus mensageiros, maltratando-os vergonhosamente e matando mesmo algum deles. Quando percebeu que os hóspedes selecionados, até mesmo aqueles que haviam aceitado o seu convite anterior e que haviam prometido comparecer às festas das bodas, por fim rejeitaram esse convite e, em rebelião, atacaram e mataram os mensageiros escolhidos, o rei ficou extremamente encolerizado. E então, esse rei insultado instruiu os seus exércitos
e os exércitos dos seus aliados para que destruíssem os assassinos rebeldes e incendiassem a sua cidade. Depois de haver punido os que haviam desdenhado seu convite, escolheu ainda um outro dia para a festa de casamento e disse aos seus mensageiros: aqueles primeiros convidados para o casamento não são dignos. E depois agora às encruzilhadas das estradas e mesmo além das fronteiras da cidade, e a quantos encontrardes, convidai-os, ainda que sejam estrangeiros, para vir e comparecer a essa festa de bodas. E então esses servidores foram às estradas e locais fora de rota, reunindo tantos quantos encontraram, bons e maus, ricos e pobres, de modo que, afinal, a sala de casamento ficasse repleta de convivas dispostos. Quando tudo se encontrava pronto, o rei veio estar com os convidados e, para sua surpresa, viu um homem sem a roupa nupcial. Havendo fornecido livremente as roupas das bodas a todos os convidados, o rei disse, dirigindo-se a esse homem: amigo, como podes vir à sala dos convidados em tal ocasião sem uma roupa de casamento? E esse homem desprevenido ficou calado. Então disse o rei aos seus serviçais: expulsem da minha casa esse convidado sem consideração, e que ele compartilhe da sorte de todos os outros que desprezaram a minha hospitalidade, rejeitando o meu chamado. Não terei aqui ninguém, a não ser aqueles que se regozijam de aceitar o meu convite, que me honram ao vestir as roupas de convidados gratuitamente oferecida a todos. Depois de contar essa parábola, Jesus estava a ponto de despedir a multidão quando um crente comiserado, abrindo caminho por entre os grupos até chegar a ele, perguntou: mas, mestre, como saberemos sobre essas coisas? Como estaremos prontos para o convite real? Que sinal tu darás para que saibamos que és o Filho de Deus? E quando o mestre ouviu isso, ele disse: apenas um sinal vos será dado. E então, apontando para o próprio corpo, ele continuou: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Mas eles não compreenderam, e enquanto dispersavam-se, conversaram entre si, dizendo: esse templo está sendo construído há quase 50 anos, e ele ainda diz que o destruirá e o reconstruirá em 3 dias. Mesmo seus apóstolos não compreenderam o significado dessa afirmação, mas posteriormente, depois da sua ressurreição, eles recordaram-se do que Jesus havia dito. Por volta de 4 horas nessa tarde, Jesus acenou para os seus apóstolos e indicou que desejava deixar o templo e ir a Betânia para a sua refeição e para descansar naquela noite. Na subida do Monte das Oliveiras, Jesus indicou a André, a Filipe e a Tomé que no dia seguinte deveriam estabelecer um acampamento mais próximo da cidade, para poderem ocupá-lo durante o restante da semana da Páscoa. Em cumprimento a essa instrução, na manhã seguinte, colocaram as suas tendas em uma ravina inclinada que dominava o parque de acampamento público do Getsemane, em um pequeno terreno que pertencia a Simão de Betânia. E novamente, era um grupo de judeus silenciosos, aquele que subiu a rampa oeste do Monte das Oliveiras nesse domingo à noite. Esses 12 homens, como nunca antes, começaram a sentir que alguma coisa trágica estava para vir. Embora a dramática purificação do templo durante aquela manhã houvesse renovado as esperanças de ver o mestre impor-se, manifestando seus altos poderes, os acontecimentos de toda a tarde resultaram mais em um anticlímax apenas, pois indicavam todos uma rejeição certa dos ensinamentos de Jesus da parte das autoridades judaicas. Os apóstolos, que estavam já tomados pela dúvida
se viram presos pela forte garra de uma incerteza terrível. Deram-se conta de que uns poucos e curtos dias apenas interpunham-se entre os acontecimentos do dia que passava e o colapso de uma fatalidade iminente. Todos sentiam alguma coisa terrível por acontecer, mas não sabiam o que esperar. E foram para os seus vários locais de descanso, mas poucos dormiram. Até mesmo os gêmeos Alfeus, afinal, foram despertados para a compreensão de que os acontecimentos da vida do mestre estavam rapidamente atingindo a sua culminação final. Só um parênteses. Aqui, nesse 173.5.6, ele fala, e novamente era um grupo de judeus silenciosos, aquele que subiu a rampa oeste do Monte das Oliveiras nesse domingo à noite. Não era domingo, era segunda-feira. Esse documento fala da segunda-feira. Eu acho que tem um equívoco. Obrigado, Sussu. Bem observado aí. Muito bem. Vamos lá. Alguém quer se manifestar? Diga, Sami. Gostei muito dessa parte do próprio título aí, que inicia falando que o reino dos céus é como um casamento que o rei vai casar o seu filho e o próprio rei vai fazer o convite. Ele ainda dá roupa para você se vestir. Ele ainda dá lá aquele jantar ultra. E eu fiquei pensando assim, imagina assim, nosso tempo hoje, né? Você ser convidado por aquela realeza e tudo. E aí, mesmo sendo o convite vindo do próprio rei, as pessoas negando esse convite e se atentando para fazer outras coisas, sabe assim, coisas que é muito gente, assim, quando a gente está passando principalmente por um momento desafiador e você se perde em pensamentos, sentimentos, emoções assim que não são boas. E a gente fica, nossa, mas cadê esse reino do céu que eu quero acessar e tudo? E aí tá lá a mesa pronta, que é tipo assim, é só você escolher, né? Você pode escolher acreditar no pensamento ruim, mas também existe o pensamento bom, né? E aí já é uma analogia aí com esse reino dos céus aí que a gente tanto quer estar dentro todo o tempo e se perde no meio do caminho. Muito bom, Sami. Muito bem observado. É, a gente recebe mesmo convite do nosso Pai para entrar no reino ou permanecer nele todos os minutos da nossa vida. Depende só da gente de desejar participar ou não. Mas a gente tem dificuldade, às vezes a gente tem coisas mais importantes para fazer, mas faz parte. Diga, Lilian. Então, me chamou a atenção foi que, entre outras coisas, lógico, mas porque todos são chamados, né? E mas que o que ele serviu ali, que Jesus dá o exemplo, né, da aliment do que ia ter na festa. E ele falou ali em carne, né? Então, às vezes ali, eu poderia ter falado em outra coisa, ou algum alimento, mas ele falou que o rei já tinha matado a carne, né? Que eles Os iam bois e a ter carne. o boi, os bois e o que mais? E ele falei a carne gorda, sei lá, alguma coisa assim. É, então ali acho engraçado, ele poderia dizer que ia ser servido um alimento e tal, né? Mas ele fez essa observação do que ia ser servido, né? Porque acredito que era importante um alimento que quase vocês todos comiam, que devia ter, mas que comiam e que nos banquetes deveria ter, de algum modo, né? Nos banquetes importantes deveria ter esta carne. E, mas a gente vê assim como que eu fico pensando, porque algumas pessoas estão tão
desligadas, principalmente hoje em dia, do espiritual. E Jesus está falando aí do convite ao reino dos céus, né? Com essa festa, em todos essas parábolas aí que ele está falando da confiança que ele tem, que Deus deposita em nós, mas a gente está mais preocupado com o material. Se a gente for ver, a gente acorda e tem que trabalhar e tem que fazer as coisas. E, e muitas vezes, principalmente hoje em dia, não sei, dá a impressão que pouco se dá valor ao espiritual, né? Então as pessoas estão mais. Então eu fico pensando, mas apesar de tudo isso, nós temos o ajustador que está lá falando, né? E Jesus sabia que, apesar dos fariseus quererem ter suas posições no templo e tudo, né? Eles serviam a Deus, eles serviam a Deus, mas ele, ao mesmo tempo, ele fala assim, eles serviam a Deus, mas não viviam as suas palavras, né? Não viviam o amor, não viviam. Ou, naquela época, a religião estava tão assim, atenta aos rituais, que pouco se dava, assim, nem sei, acho que não reconheciam muito a relação de Deus como Pai, como Criador, não sei. Não sei, era mais os rituais, era mais você ter que pagar o preço pelos teus pecados, né? Com tendo que comprar lá, seja o que for, uma pomba, ou oferecer um boi lá para que para que fosse perdoado os pecados, né? Mas eu fico pensando, então eles não tinham muito essa relação com Deus, assim. Acho que eram mais com os rituais, ou eu estou errada? Não, acho que você está certa, Lilian, com relação aos rituais. A própria descrição dos festejos que foi feita por Jesus aí, era típico dos rituais daquela época, né? Então, o pessoal fazia a festa e era assim, tinha o boi, a carne, a festa. Então, acho que a referência de Jesus a isso é por conta desses rituais que eram tradicionais, comuns entre o povo. Fala, Sussuzinha. Estou inspirada hoje. Não, só uma dúvida, enquanto eu estava lendo, que fala que ele rechaçou aqueles que não aceitaram o convite, né, que não foram, e depois pediu que fossem convidar a todos, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, todos são bem-vindos, bem-vindos. Mas que tinha um homem lá, né, que estava sem as vestes nupciais e que foi expulso também e teve o mesmo fim daqueles que rejeitaram o convite de Deus. Daí eu fiquei pensando, né, claro que não é a roupa que é importante, principalmente para Deus, não é a roupa que é importante. Então, qual que era a analogia, né? Então, eu acho que a analogia das vestes seria com a preparação espiritual, né? Com a vontade de realmente participar. E não só a vontade, mas com a ação, né? Então, assim, não basta só querer participar. Você tem que estar produzindo frutos do Espírito, você tem que estar dentro de uma retidão, você tem que ser sincero, você tem que estar promovendo em você mesmo uma transformação pessoal, né? Para que esteja compatível com os ideais divinos. Então, aquele homem sem as vestes adequadas, ele pode, não sei, né? Simbolizar aqueles que desejam o benefício de estar no reino de Deus, mas é, sem o compromisso de realmente, como se diz, entregar alguma coisa, né? Entregar
os requisitos espirituais necessários para entrar no reino de Deus. Então, não basta só aceitar o convite. Você tem que estar espiritualmente preparado para entrar no reino de Deus. E essa preparação inclui a transformação interior, o desenvolvimento de uma fé viva e, sei lá, a prática da sinceridade, a prática da fraternidade, o reconhecimento de Deus como nosso Pai e de todos os seres humanos como nossos irmãos. Então, foi essa conclusão que eu cheguei. Muito bom, Chuchu. Uma boa observação. Você destacou bem o detalhe aí. Do meu ponto de vista, esse homem que não estava trajado era, por exemplo, os fariseus que estavam ali provocando Jesus. Eles estavam no meio do povo ali, no meio da celebração, no meio do culto de Jesus, mas eles estavam ali por outras razões, que não a celebração da festa, né? Então, esse homem que não estava trajado corretamente, na verdade, não vestia a vontade e o desejo de abraçar a Jesus, a Deus e segui-lo, né? De partilhar daquele momento de festa. Estava ali por outras razões. Anyway, vamos lá, Sâmia. Tá ficando animado o negócio aqui. Vou ser breve. Não, que desde que da minha própria fala eu fiquei pensando aqui, eu fiquei me perguntando, gente, será que eu estou acessando esse reino? Será que eu aceitei esse convite ou será que eu estou nesse povo aí que foi, né, rechaçada? Eu me vi que eu fui rechaçada, porque eu fiquei pensando, olha, se eu fosse convidada para assistir um casamento por um próprio rei, me convidando, eu vou tanto assistir quanto participar de uma união. Já começou daí, união. Aí, tipo, e uma festa de realeza, é fartura. Você passa bem, entendeu? E aí eu comecei a olhar, eu digo, não, peraí, que eu não tô, não tô, não tô me sentindo nesse banquete, não. Tem algo errado. Olha, foi ótimo. Já vou me redirecionar depois dessa reunião para procurar um meio aqui de receber essa roupa, esse convite, de estar nessa festa. Porque eu não tô vivendo numa festa, num banquete, não. Mas enfim, só um comentário. Muito obrigado, Sâmia. Muito bem lembrado. Diga lá, Hélio, meu querido. Então, esses 6 parágrafos, basicamente, podia ser dividido em 2, porque o primeiro fala das bodas e depois... Mas, enfim, vou começar o meu comentário em função da contribuição da Sueli. De fato, o domingo, é o dia do sol, Sunday, é a segunda-feira. Não existe domingo e segunda-feira. Simplesmente trocaram segunda-feira por domingo, mas o domingo é o primeiro dia da semana. E daí, na segunda-feira, terça-feira, assim sucessivamente. Bom, esse é o primeiro ponto. Na Bíblia também não consta a palavra domingo. É uma invenção. Hélio, A mas segunda lá no parte, livro de Urântia em inglês tá Monday. Monday é segunda-feira. ótimo, excelente. E está correto o livro de Urântia, porque não existe a palavra domingo. Se alguém traduziu aqui por domingo, foi por algum equívoco. Algum equívoco. Não, efetivamente não existe domingo. Nem no livro de Urântia, como você acabou de destacar. Também na Bíblia não existe. Excelente observação. A segunda observação que a Sueli fez e que me chamou a atenção, eu havia destacado aqui, é com relação a esse convidado inadequadamente vestido. Então, a gente tem estudado o livro Urântia já, documento a documento, parágrafo a parágrafo, verso a verso, e nós chegamos ao seguinte questionamento. Espera aí, como é que alguém chegou no salão da festa inadequadamente vestido e o próprio rei teve que percebê-lo? E cadê os servos do rei, aqueles mesmo que estavam a serviço dele? Hoje você não imagina que nas nossas cortes europeias existe a possibilidade de algum furão, alguém entrar numa festa inadequadamente vestido. Mas a palavra destaque para mim
não tem a ver com o inadequadamente vestido, haja vista que o rei forneceu as vestes. Aí você fica pensando, mas que cretino, idiota. Tinha as vestes, e com certeza essas vestes eram melhores que as ordinárias que ele usava para trabalhar. Mas, enfim, você fica pensando, deve ser uma provocação desse cretino, e eu não tenho outra palavra para definir esse cara. Mas o destaque está no rei expulsar. Você fica pensando assim, alguém que chegou lá vai ser expulso por alguma circunstância qualquer, como por estar inadequadamente no lugar errado, sem estar... É uma pergunta que eu não vou responder, mas, enfim, é o que me chamou a atenção. Alguém ser expulso, uma vez tendo chegado lá. Mas a festa em si, é difícil você imaginar, mesmo naqueles tempos, é difícil imaginar nos dias de hoje, alguém recusar um boca livre, ainda mais um boca livre da alta sociedade, do rei. Você imagina o que tem de tão importante para fazer que você vai recusar comida grátis e de qualidade? Então, fica difícil de imaginar por que alguém recusaria tal convite nessa circunstância. A gente sempre imagina que o apelo do mundo secular, o apelo do mundo material é algo que chama mais atenção, tem muito mais sedução do que o apelo do mundo espiritual. Então a pessoa diz assim, não, o espiritual talvez seja bom, mas o bom mesmo é o material. O bom mesmo é o material, o bom mesmo é as festas, o bom mesmo é a bagunça, o bom mesmo é a mulherada, o bom mesmo é isso e aquilo. Enfim, você tem uma referência material mais sólida do que uma expectativa espiritual. Mas na parábola, a festa do rei era um evento extraordinário. Isso chama muita atenção para gerar suspeição em relação aos convidados não quererem participar. O segundo aspecto, o texto declara muito bem, é que o rei convocou, não convidou, convocou em mais de uma oportunidade, mudou até a data da festa para que houvesse presença, ou seja, a gente estuda desde da primeira linha do Liurante que existe o livre-arbítrio aqui, e o rei não está dando arbítrio. Se quiser vir, venha. Se não quiser, não tem problema, está tudo certo. Mas aqui está sugerindo que o rei não aceitaria não como resposta e ele puniu quem não quis participar. Então, deve ter alguma explicação para harmonizar o comportamento do rei em relação à sua corte, ainda que essa corte ou esses súditos me pareçam idiotas, para falar o mínimo. Bom, esse é com relação às bodas. É difícil alguém imaginar alguém não querer participar de uma festa em palácio com comida grátis, farta e provida de graça pelo rei. Na sequência, na verdade, eu vou aproveitar a oportunidade, porque esse é o último parágrafo do documento. Para lembrar o que talvez muitos já saibam, eu vou até postar isso lá no Urante School. A Páscoa judaica, porque a Páscoa cristã é o assunto que vem depois, não está nem nesse texto. A Páscoa judaica foi instituída como uma data fixa, assim como 7 de setembro, 15 de novembro, 12 de outubro, é uma data fixa. Qualquer que seja o dia da semana, vai ser comemorado, vai ser festejado. É a Páscoa instituída lá no Velho Testamento, instituída para celebrar o livramento de morte daqueles primogênitos judeus e também que deu causa ao faraó libertá-lo da escravidão. Mas, enfim, a Páscoa judaica foi instituída num dia fixo, 14 de Nisan. Quem tiver... Bom, eu vou publicar lá no Urante, 14 de Nisan. De modo que na semana que Jesus esteve comemorar a Páscoa, ele foi comemorar a Páscoa judaica, que não caiu no sábado. 14 de Nisan não caiu no sábado. Naquela semana, houveram 2 sábados. E o sábado significa o quê? Um dia da semana? Não, o sábado é o dia de descanso, que coincidia com o 7º dia, mas o sábado é o dia de descanso. Apenas aqui uma provocação. Eu vou postar lá no grupo Urante School mais informações. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Hélio.
Antes de passar a bola para a Isabela aqui, queria fazer dois comentários. O primeiro, é, eu acho, nós estamos falando de uma parábola, né? Uma analogia. Então, essa festa do rei, carne com regada a ouro, seja lá o que for, é uma analogia com a oferta que o nosso Pai Celestial nos faz para participar do reino dos céus, né? Então, ele nos convida todos os dias para participar desse negócio aí, desse reino dos céus. Alguns de nós, ou a maioria, ou muitos de nós, simplesmente fazemos a opção de não participar, mesmo sabendo que é uma festa que te oferece vida eterna, a glória de estar com o nosso Pai. Não sei se tem alguma coisa que pode ser mais espetacular do que isso, talvez haja, não sei, mas eu desconheço. Então, mas a proposta da festa está aí. Vem aqui participar desse reino, que não vai ter mais guerra, que é só paz, é só amor. Aqui você tem a vida eterna, que você chega no paraíso, que você vai abandonar esse corpo que te causa sofrimento, você vai viver num outro tipo de corpo, seu alimento aqui vai ser diferente, a sua luz aqui vai ser diferente. Tem todas aquelas coisas, né, do reino de Deus, que é a oferta do banquete que ele nos faz. Então, e assim, como existe em todas as festas, tem os penestras, né? Os penetras são aqueles que chegaram com a roupa diferente, né? É, também é uma alegoria, também é uma analogia. O jeito chegou com a roupa diferente lá, ué, como é que você chegou aqui, né? Você veio fazer o que aqui? Você não está interessado em todas essas coisas que eu estou te dando aqui. Então, esse senhor, esse rei, expulsaria esses cidadãos que chegam ali com interesses diversos daqueles do rei, conflitantes com aqueles do rei, expulsaria esse pessoal da festa? Não, eu acho que sim. Só entra no reino de Deus aquele que está paramentado, vestido com a luz do Espírito Divino que nos ilumina e nos atrai para o nosso Pai. Então, se nós não estamos vestidos dessa forma, nós chegamos lá fantasiado de macaco, não faz muito sentido. Na verdade, o nosso Pai sabe o que está no nosso coração. Ele sabe ler o nosso coração. Então, acho que a ideia é essa. Muito bem, Isabela, vamos lá. Desculpa ter te deixado esperando aí, mas. Boa noite a todos. Boa Espero ser noite. rápida, vou tentar. Essas duas parábolas veio a mim de uma forma a mostrar como que Deus faz o chamado. Aqui, hoje, essas duas palavras se resumem em como eu estou chamando e o que que acontece durante esse chamado. Então, na primeira, o rei, ele se afasta e deixa a gente mais à vontade. Então, eu acho que eu posso fazer isso, eu acho que eu posso fazer aquilo, eu decido aquilo outro, e o rei está chamando. E o rei está chamando, e eu estou ali, eu estou preocupada em fazer isso, eu estou preocupada em fazer aquilo, eu não posso parar para abrir mão daqueles meus desejos. E quando o rei vai apertando, vai mudando, vai trazendo, chega até chegar ao seu filho, quer dizer, é um chamado interno. Eu finjo que eu não estou escutando. Então, eu mato esse chamado, de alguma forma ou outra. Na igreja,
Tem jovens que falam assim, ah, não, eu não vou entrar agora não, eu só vou entrar lá com 30 anos, porque agora eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, então eu vou entrar daqui a pouco, né? E então, nessa primeira, é isso. Eu estou mais à vontade, o reino está muito próximo de mim, mas ele está me chamando, ele está me chamando. Quando chega na segunda parábola, é a parábola do casamento, é o encontro do eu com o próprio Deus que está dentro de mim. É a beleza desse encontro, é a maravilha desse encontro, é o êxtase que eu vou ter ao estar nessa festa, nesse encontro, eu e Deus. E então, para mim, a parábola seria o nome da parábola. E o que acontece? O rei, ele convoca. Peraí, eu já chamei o sujeito lá, já deixei ele mais à vontade, ele fez o que ele quis, ele achou que podia fazer isso, fazer aquilo, agora eu estou convocando. Então, ele convocou para a festa. Então, às vezes, eu mesmo fui convocada para a festa, eu não tive saída. Então, assim, não tem jeito, você tem que ir. E ainda, mesmo assim, nós ainda dizemos, não, eu não vou. Não, eu vou. Não, eu vou. Aí concorda em ir. E quando vai, não, mas eu não vou, eu só vou ficar por aqui, eu vou ficar ouvindo, vou recebendo as palavras, os benefícios, as bênçãos, mas eu não quero me comprometer com nada disso. Que é o sujeito que fica sem roupa no meio da festa. Ele vai usando os recursos, mas ele não quer compromisso nenhum. Ele não quer dar nada em troca. E aí, por que os outros não enxergam? Porque ninguém enxerga, só quem pode enxergar é o próprio Deus. Só Deus nos enxerga. Então o rei fala: epa, você ainda está desse jeito aqui? Como assim? Está gastando meus recursos? Porque o céu, para mim, ele não gasta recurso, ele não pode gastar recurso. Não tem essa história de gastar recurso. E aí o rei convoca. E aí vem o amor de Deus, profundo. Quantas vezes ele nos chamou quando ele estava ausente? Quer dizer, ele nos deixou andar no mundo, aspas, sem ele. E agora ele está mais perto, porque agora não tem saída. Agora você tem que chegar aqui. Então, esse amor dele. Não veio esse? Pega mais, pega mais, pega mais, pega mais. Vamos pegar todos. Vamos trazer todos que pudermos. E aqueles que desprezaram o convite do encontro consigo e Deus, eles vão ser desprezados, porque eles optaram por isso, não foi Deus. Eles optaram por isso, nós optamos por isso. E eu sinto muita seriedade nisso, muita seriedade. Essa palavra é para mim. Então é muita seriedade. Deus não brinca, ele não está brincando. Teve casos de irmãos que morreram por conta disso, porque eles não honraram o compromisso. Eles não tinham saída. Então, é o caso aqui do rei, quando ele convoca, e mesmo assim a gente acha que pode continuar brincando com Deus. E aí eu não entendi, e Jesus disse, só será dado um sinal. Um sinal. Obrigada. Obrigado, Isabela. Muito bem lembrado tudo isso. Muito bem. O sinal que Jesus estava se referindo era a ressurreição dele. Esse era o sinal. Para todo mundo acreditar nele. Alguém mais quer fazer algum comentário? Uma observação? Esses documentos são muito interessantes. Eles realmente trazem grandes ensinamentos. Nós vamos adentrar aqui no próximo documento, já mudando um pouquinho, e aqui passamos da segunda-feira para terça-feira de manhã no templo. Quem vai nos ajudar com a leitura aqui? Está na hora de varrer por Eu baixo. posso ler. Então veja, Lilian, vamos lá.
Terça-feira de manhã no templo. Por volta das 7 horas, nessa terça-feira pela manhã, Jesus encontrou-se com os apóstolos, o corpo de mulheres e ainda uns 24 outros discípulos proeminentes na casa de Simão. Nessa reunião, ele despediu-se de Lázaro, passando-lhe a instrução que o levou a fugir logo para Filadélfia, na Pérea, onde mais tarde ligou-se ao movimento missionário, cuja sede situava-se naquela cidade. Jesus também disse adeus ao idoso Simão e deu o seu conselho de despedida ao corpo de mulheres, nunca mais se dirigindo de novo a elas formalmente. Nessa manhã, Jesus saudou cada um dos 12 com palavras pessoais. A André lhe disse: não te desanimes com os acontecimentos que temos pela frente. Mantenha um controle firme dos teus irmãos e cuida para que não te vejam abatido. A Pedro ele disse: não ponhas a tua confiança na força do teu braço, nem nas armas de aço. Estabelece-te nas fundações espirituais das rochas eternas. A Tiago, Jesus disse: não hesiteis por causa das aparências externas. Permanece firme na fé, e logo saberás da realidade daquilo que crês. A João, ele disse: sê gentil, ama até mesmo os teus inimigos, sê tolerante, e lembra-te de que eu confiei muitas coisas a ti. A Natanael, Jesus disse: não julgues pelas aparências, permanece firme na tua fé. Quando tudo parecer desabar, sê fiel à tua missão como embaixador do reino. A Filipe, ele disse: permanece impassível diante dos acontecimentos que agora são iminentes. Mantém-te inabalado, mesmo quando não puderes ver o caminho. Sê leal ao teu juramento de consagração. A Mateus, ele disse: não te esqueças das misericórdias que te recebeu no reino. Que nenhum homem te trapaceie quanto à tua recompensa eterna. Do mesmo modo que resistisse às inclinações da natureza mortal, esteja disposto a ser imperturbável. A Tomé ele disse: não importa quão difícil possa ser, agora deverás caminhar pela fé, e não apenas pelo que os teus olhos veem. Não duvides de que sou capaz de terminar a obra que iniciei, nem de que finalmente ainda verei todos os meus fiéis embaixadores no futuro reino. Para os gêmeos Alfeus, ele disse: não vos deixeis subjugar pelas coisas que não podeis compreender. Sede fiéis ao afeto dos vossos corações e não depositeis a vossa confiança nos grandes homens, nem na atitude inconstante do povo. Permanecei junto aos vossos irmãos. A Simão Zelote lhe disse: Simão, tu podes estar despedaçado pelo desapontamento, mas o teu espírito elevar-se-á acima de tudo que suceder. O que não conseguiste apreender de mim, o meu espírito te ensinará. Busca as realidades verdadeiras do espírito e cessa de atrair-te para as sombras do real e do material. E para Judas Iscariotes ele disse: Judas, eu tenho te amado e tenho orado para que ames os teus irmãos. Não te canses de fazer o bem. E eu gostaria de prevenir-te para que tomes cuidado com os trajetos escorregadios da adulação e com os dardos envenenados do medo de ser ridicularizado. E quando concluiu essas saudações, partiu para Jerusalém com André, Pedro, Tiago e João, enquanto os outros apóstolos ocupavam-se de estabelecer o acampamento do Getsemane, para onde dirigir-se-iam nessa noite e onde instalariam a sede central para o restante da vida do Mestre na carne. Na metade da descida do Monte das Oliveiras, Jesus parou e conversou por mais de 1 hora com os 4 apóstolos.
Obrigada. Muito obrigado, Lilian. Muito legal. Deu conselho a todos, né? Conforme É, os seus desafios que todos têm, né? As coisas que eles tinham mais tendência, ele conhecia cada um profundamente. é, verdade. Oi, Sâmia. Aí eu acho interessante, né, a gente saber mais ou menos como era a personalidade de cada apóstolo, porque para cada frase, sugestão aí que Jesus deixa, reflete um estado de consciência que cada um está passando, né? Tem uns que estão na dúvida. Para o Pedro, ele dá lá um conselho para ele, né? Não confiar na força do braço, também estava na dúvida, nessa caminhada que a gente faz para aumentar a nossa fé, né? E aí foi bem, como se fosse mesmo uma pílula assim, mostrando o caminho, né? E mesmo se a gente estiver fora de contexto, se for pegar esses conselhos sem se identificar com o estado de consciência que cada um dos apóstolos passava, são coisas muito universais. Acho que não à toa, e lógico que não foi, que ele escolheu os 12, porque cada um trazia um estado de consciência que é muito universal em todos nós. Raramente você vê alguém que não tem aquelas animalidades, aquelas coisas bem mesmo assim para autodominar, né? E que impede de desenvolver uma fé, essa fé que a gente realmente não duvida de que Deus está agindo, de que tudo dá certo, de que tudo está bem do jeito que está. A gente sempre está duvidando, não, mas não sei o que, né? Enfim, é isso aí que eu pensei. Obrigado, Sâmia. Oi, Flávio. Está fechado, Flávio. Essa definição que Jesus dá para cada um, ou a recomendação que ele dá para cada um dos apóstolos, na verdade, ela representa o universo, né, nos 12 do que serve para cada um de nós, possivelmente, né? A insegurança, a falta de fé, a desconfiança, o medo, né? a, a iniciativa, enfim, nessas recomendações aí tá essa série de situações que cada um eventualmente se assume, né? Eu certamente acho que eu pegaria aquela do Tomé, assim, olha, tu vai ter que ver agora menos com os olhos, né? E vai mais com a alma mesmo, que senão você não vai chegar em lugar nenhum aí. Muito bom, era isso. Com, com certeza. Obrigado, Flávio. Oi, Roberto. Oi, Henrique. Oi, boa noite, pessoal. Olha, o que me impressiona é esse conhecimento profundo que Jesus tinha de cada apóstolo. E isso transparece no conselho que ele dá para cada um deles diante do que ia acontecer. A minha questão é: a gente deseja amar o próximo como Jesus nos amou, a gente deseja ser o melhor possível. A minha questão é: Jesus, ele sabia o que estava acontecendo. Ele tinha um conhecimento profundo de cada uma das pessoas. A minha questão é: será que nós, não tendo esse conhecimento, nós podemos alcançar pela fé esse grau de respeito e perfeccionamento na relação com o próximo? Será que apenas pela fé, sem saber o que está acontecendo realmente com o outro, a gente pode chegar a essa perfeição no amor? Essa é uma questão que me vem, entendeu? Muito bom, Roberto. Bem observado. Diga, Isabela. É, o que me chama a atenção é a persistência de Jesus em ensinar. Ele sabendo de tudo que estava acontecendo, ele persistia em ensinar. Ele acreditava que a gente ia conseguir.
ele apostou que, pelo que eu entendi, que o Judas ia conseguir lidar com as coisas internas dele. Então, Roberto, irmãozinho querido, eu creio que sim, porque eu entendo que Jesus, ele acreditava na gente. E a minha questão é a persistência de Jesus em ensinar e o amor dele para conosco. Obrigada. Oi, Isabela, muito obrigado. Interessante, né? Jesus se despedindo de todos ali. É claro que havia essa percepção de todos ali que era isso mesmo que ele estava fazendo. E não sei se vocês prestaram atenção num trecho logo no início da leitura desse documento. Eles falam da recomendação de Jesus para Lázaro e para Filadélfia, né? Porque ele já vislumbrava o final da vida dele e ele sabia que assim que ele morresse, Lázaro corria perigo de morte também, né? Então, pede para Lázaro ir embora. E mais tarde as irmãs dele foram também. Então, Jesus aí fazendo os últimos preparativos antes dos acontecimentos finais nessa semana aí. Muito legal. Diga, Isabela. A pergunta do irmãozinho Roberto ainda é, Jesus, ele sabia do que estava acontecendo. E ele sabe o que está acontecendo nesse planeta. Ele sabe como que a gente funciona. E ele disse que com a fé a gente consegue chegar lá. Então, eu não sei de nada, eu sou bem cega nessa parte, e então eu tenho que acreditar na luz dele. Eu vou cega seguindo ele. Desculpe, o meu gato é toda vez assim. Toda vez que eu tenho live, ele acha de aparecer. Obrigada, gente. Muito bem, obrigado. Oi, Roberto. Olha, eu vou dar a minha resposta para essa pergunta que eu fiz, né? Que é: será que somente com a fé, sem conhecer a fundo a outra pessoa como Jesus, a gente pode alcançar esse grau de respeito e perfeição no relacionamento com os outros? Minha resposta é por uma experiência, sabe? Quando a gente ama uma pessoa com todo o nosso ser, eu creio que Deus nos revela da outra pessoa. Quando o nosso amor é sincero por um filho, por alguém que a gente quer realmente o bem, ele vai revelando. Olha, é isso, é isso, entendeu? Então, pela fé e pelo amor, Deus complementa. Ele diz tudo, entendeu? Então, eu acho que se juntar o amor pessoal com a fé, mesmo a gente sendo ignorante, ele dá uma pista. Ó, é isso, é isso, é isso, é isso. Né? Tá bom, Roberto. Obrigado. Muito bem, pessoal. Alguém mais quer fazer algum comentário, observação? Se não, seguimos aqui. Ainda temos um tempinho para avançar um pouco na nossa leitura. Vamos lá. Perdão divino. Quem vai nos ajudar aqui? Posso ler? Claro, pode sim, Roberto. Obrigado. Olha, perdão divino, eu acho que perdão é uma das formas do amor. Pedro e Tiago haviam se empenhado durante vários dias em discutir as suas diferenças de opinião sobre os ensinamentos do Mestre a respeito do perdão e do pecado.
Ambos concordaram em expor a questão a Jesus. E Pedro aproveitou essa ocasião como uma oportunidade apropriada para obter conselho do Mestre. Assim, Simão Pedro interrompeu a conversa sobre as diferenças entre a louvação e a adoração, perguntando: Mestre, Tiago e eu não temos a mesma ideia a respeito dos teus ensinamentos sobre o perdão do pecado. Conforme Tiago, tu ensinas que o Pai nos perdoa, mesmo antes de lhe pedirmos. E eu sustento que o arrependimento e a confissão devem preceder o perdão. Qual de nós está certo? O que dizes? Depois de um breve silêncio, Jesus olhou de modo significativo para todos os quatro e respondeu: Meus irmãos, vós equivocais nas vossas opiniões, porque não compreendeis a natureza das relações íntimas e amorosas entre a criatura e o Criador, entre o homem e Deus. Não captastes a simpática compaixão que o sábio pai nutre pelo seu filho imaturo, e mesmo algumas vezes equivocado. De fato, é questionável que pais inteligentes e afetuosos sejam algum dia chamados a perdoar um filho normal comum. As relações de entendimento ligadas às atitudes de amor impedem eficazmente todos os distanciamentos que mais tarde requerem reajuste pelo arrependimento da parte do filho para ter o perdão do pai. Uma parte de todo pai vive no filho. O pai desfruta de prioridade e superioridade na compreensão em todas as questões ligadas à relação filho-pai. O pai é capaz de perceber a imaturidade do filho, à luz da maturidade paterna mais elevada, da experiência amadurecida de companheiro com mais idade. No caso do filho terreno e do Pai Celeste, o Pai Divino possui a compaixão de um modo infinito e divino, bem como capacidade de entendimento por meio do amor. Capacidade de entendimento por meio do amor. O perdão divino é inevitável, inerente e inalienável à compreensão infinita de Deus, em seu conhecimento perfeito de tudo que concerne ao julgamento equivocado e à escolha errônea do filho. A justiça divina é tão eternamente equânime que infalivelmente vem junto com a misericórdia da compreensão. Quando um homem sábio compreende os impulsos interiores dos semelhantes, ele há de amá-los. E quando amais o vosso irmão, já o perdoastes. Essa capacidade de compreender a natureza do homem e de perdoar seus erros aparentes é divina. É divina. Sendo pais sábios, desse modo, ireis amar e compreender os vossos filhos e até perdoá-los, quando um desentendimento transitório aparentemente vos houver separado. O filho, por ser imaturo e por faltar-lhe um entendimento mais pleno da profundidade da relação filho-pai, frequentemente é possuído por um sentimento de culpa, pelo seu distanciamento da aprovação completa do pai. Mas o pai verdadeiro não toma consciência de tal separação. O pecado é uma experiência da consciência da criatura, não é parte da consciência de Deus. A vossa incapacidade ou falta de disposição
de perdoar os vossos semelhantes é a medida da vossa imaturidade, do vosso insucesso em alcançar a compaixão amadurecida, a compreensão e o amor. Vós mantedes rancores e nutris ideias de vingança na proporção direta da vossa ignorância sobre a natureza inferior e as verdadeiras aspirações dos vossos filhos e vossos semelhantes. O amor é uma realização do impulso divino interno da vida. Ele baseia-se na compreensão, nutre-se do serviço não egoísta e aperfeiçoa-se na sabedoria. Muito obrigado, Roberto. Bonito o texto aí, né? Querem comentar? Diga lá, Roberto. Olha, eu estou convencido que o amor, o perdão, a compaixão, a gratidão, eles são como flores de uma mesma essência, que de maneira geral é o amor. Ele diz isso no final do texto. Ele fala que a nossa incapacidade de perdoar tem a ver com a nossa imaturidade, a nossa não compreensão e a nossa falta de amor ao outro. Quando a gente ama, eu estou convencido, como eu falei antes, quando você ama genuinamente com toda a sua pessoa, o Senhor revela da outra pessoa. Ele revela quem o outro é. Ele abre a sua compreensão do outro. Quando você não ama, você não sabe direito quem é o outro, você não compreende, você não perdoa. Então, eu estou convencido com uma afirmação do livro de Urântia, quando ele fala dos mundos estabelecidos e luz e vida, diz assim: nos mundos estabelecidos em luz e vida, as pessoas sabem que o amor é a maior realização. Quando você ama com a sua pessoa inteira, outra pessoa humana divina, o universo te revela do outro. Você perdoa, você compreende, você sente compaixão. A personalidade é o todo do ser. E o amor é o ápice de uma relação pessoal com o outro. Se nós formos crescermos no amor para com todas as pessoas, eu acho que a gente pode viver o paraíso na Terra. Eu acho que o paraíso é um estado de espírito e de ser onde você aprende a respeitar e amar todas as pessoas que você entra em contato. Eu não digo que a gente vá viver também a experiência de ser amado, mas eu acho que é possível, ainda aqui na Terra, nós nos identificarmos com o nosso eu divino, ajustador do pensamento, e amar todas as pessoas. Muito bom, Roberto. Muito obrigado. Diga, Isabela. Você está fechado o microfone. O gato não está aí agora. Não, ele saiu para lá, tá correndo. À noite ele fica assanhado. Linda reflexão, Roberto. Eu senti que veio do seu coração. E aí eu pergunto, será que eu consigo amar ao outro se eu não consigo me amar? Será que eu consigo perdoar o outro se eu não consigo me perdoar? Será que esse processo não começa comigo? Será que eu me valorizo, eu me reconheço? Porque acabamos de ler o texto dizendo assim, que eu chego a ferir, eu entendi assim, quando eu estou distante de Deus, quando eu estou separada de Deus,
eu, eu estou me ferindo e eu acabo projetando isso no outro. Então, eu não consigo perdoar, eu não consigo entender o outro. E eu vivo isso na minha vida. O que que eu percebo? Quando eu tenho um pré-conceito, quando eu julgo ou quando eu critico, é como se o meu coração, é como se o amor, o universo, ele se fecha. Ele se defende contra esse meu movimento, que, para mim, é um distanciamento, é uma separação do amor pleno que está em mim, que é o próprio Deus. Então, eu achei lindo que o ápice de uma relação consigo e com o outro é o amor. Mesmo que você não queira amar aquela pessoa, mas você gosta daquela pessoa, você não entende por quê, você não quer, o que está acontecendo, você não domina aquilo. Então, o perdão, será que eu não tenho que me perdoar primeiro? E aí, quando eu faço eu tiro o distanciamento e a separação do Deus comigo, eu entendo o outro. Por que que ele está fazendo isso? Por que que ele está fazendo aquilo? É uma viagem dele, é uma dificuldade dele, que eu também tenho. E, na realidade, eu não preciso perdoar o outro. Ou será que eu tenho que perdoar o outro? Ou será que eu tenho que me perdoar porque eu estou distante da fonte? E na hora que eu me perdoo, será que eu não conecto com a fonte? E o rio desce o leito? Obrigada. Obrigado, Isabela. Siga lá, Sâmia. Eu acho tão legal o modo como é colocado para a gente aprender essas coisas, que, assim, no meu ponto de vista, eu acho que é legal você se questionar e também você aprende com auto-perdão, com esse auto-amor, mas também para quem tem dificuldade de ter esse senso consigo mesmo, também é oportuno aprender perdoando o outro, amando o outro. Em suma, a gente gosta mesmo do que a gente sente quando ama o outro. Se for observar bem, né? É aquele sentimento aquela coisa, aquela sensação que dá quando a gente ama realmente o outro. Mas o que eu mais senti, assim, afinidade que ressoou mais comigo é porque eu realmente me vejo como uma criancinha, né, ignorante e tudo mais. E aí reforçou essa ideia de que meu pai é Deus, né, que eu, assim, eu esqueço, né, a maior parte do dia e tudo mais. E aí, tipo, e Deus sabe de tudo, Deus é sábio, é como o pai sábio vendo aquela criança, né? Eu não tinha me colocado assim ainda, apesar de já ter lido várias outras coisas e tudo. Todo mundo já veio aqui de alguma coisa, você sempre está se conectando assim de alguma maneira, mas eu nunca tinha pensado realmente assim dessa forma, entendeu? De me sentir assim, de dar um acolhimento. Eu me senti muito confortada com essa mensagem que veio para relembrar aí hoje, né? Muito bom. Obrigado. Diga, Roberto. Oi, Roberto. Olha, eu concordo com Isabela nesse sentido da gente primeiro se perdoar, a gente primeiro se amar, para poder perdoar e amar o outro. Mas o que exatamente significa se perdoar e se amar? É o seguinte: nós somos uma pessoa. Quem vive a experiência total é a nossa personalidade. Em nós existe um eu divino e tem o nosso eu, que é o corpo, nossa mente humana. Então, o que é se perdoar? A nossa pessoa se identifica com o amor individualizado, que é Deus em nós, e perdoa o nosso eu humano, nossa mente, nosso corpo,
terreno, que já errou algumas vezes, muitas vezes, né? Então, isso é se perdoar. E esse amor e esse perdão, da onde vem? Do nosso eu divino. Quem perdoa e ama dessa maneira perfeccionada é o nosso eu divino. Então, eu acho que o que a gente faz para alcançar essa grandeza é a gente se identificar com a presença divina em nós, o ajustador do pensamento. E eu tenho mais uma consideração positiva, que é uma interpretação a respeito do que significa o amor, o que significa o perdão. Vocês já notaram que na palavra perdão, perdoar, tem a palavra doar? Em inglês é forgiveness. Vocês já notaram que em forgiveness tem giveness, que é doar, forgive. Tem give, doar por, doar for. O que a gente dá quando a gente perdoa? Eu acho que a gente dá de nós mesmos. A gente dá do nosso eu e passa a se ver novamente junto ao eu da outra pessoa perdoada em Deus. É o seguinte, eu vou dizer de outra maneira. Eu vejo Deus como divino Zeus. Eu vejo o divino eu de cada um como sendo o ajustador do pensamento. Então, Deus, ele é a origem, a essência e o destino do divino eu de todas as pessoas. Deus, o divino eu é o ajustador. E Deus, o Pai Universal, é a origem, a essência, o destino do divino eu, ajustador do pensamento de todas as pessoas. Quando a gente está mal com alguém, a gente não quer, a gente se vê distante da outra pessoa. A gente pensa assim, eu não quero saber dessa outra pessoa. Ela me ofendeu, a gente não se vê mais como o outro, entendeu? Quando a gente perdoa, a gente redime o outro perdoado na nossa consciência. A gente passa a ver de novo o outro junto com a gente na mesa de Deus. Então a gente se dá para o outro. Eu vou dizer mais um pouco, eu demorei a vida inteira para chegar a isso, que é a ideia de que muitas vezes o mal é a falta do bem. Então, alguém que te ofende, o que faltou nele? A falta do bem divino que você é, faltou na consciência dele. Eu nunca vou ofender alguém que eu amo profundamente. E se eu percebo o eu divino de outra pessoa em mim, eu vou sempre amar. Se alguém ofende o outro, é porque não percebeu a divindade, a bondade do outro. E então, se alguém me ofende, ele não está vendo que há um divino eu em mim. Então, como é que eu combato essa ofensa, que é a falta do bem que eu sou na essência? Eu dou do meu divino eu para ele. Perdoar é doar por, e a maior dádiva é a dádiva de si mesmo. Então, se alguém me ofende, esse alguém não está percebendo que eu também sou um divino eu. Aí eu dou do meu divino eu para ele, me identificando com o amor manifesto em mim. Tem uma parte do livro de Urântia que Deus diz que o ajustador do pensamento é o amor de Deus individualizado para cada alma humana. Então, no nosso ajustador do pensamento, tem a chave para um amor perfeito para com todas as outras pessoas do universo. E a nossa pessoa é livre para se identificar com a identidade eterna de amor perfeito por todos do nosso ajustador do pensamento. É difícil? É para o nosso ego. Nosso ego nunca vai conseguir esse amor. Mas o nosso ajustador pode amar. Então, a única dificuldade é
a gente ser humilde, baixar o facho do nosso eu humano e deixar o nosso eu divino ajustador do pensamento ser tudo em nós. A dificuldade para a perfeição é o orgulho, é o autocentramento. Se a gente conseguir baixar, ser nada, para que o nosso eu perfeito seja tudo em nós, o amor de Deus vai fluir por nós, o perdão de Deus vai fluir por nós. E eu acho que a gente pode viver o que a Daniela falou, quando a gente perdoa, quando a gente ama, a gente se sente bem. Quando a gente está com pendenga com alguém, fica tudo errado, às vezes a gente não dorme. Mas quando a gente ama, parece que tudo se resolve. Eu não estou falando que se resolva fora, mas no seu coração, você se sente bem. Parece que Deus fala, é por aí mesmo. É assim. Olha, se for falar sobre isso, essa é a solução para todos os problemas. Amar, perdoar, é a chave para tudo, né? E eu concluo dizendo, o livro tem uma frase que diz assim: as coisas humanas você conhece para amar. A realidade de Deus você ama para conhecer. Então, o eu divino, a presença de Deus em você, em todos, você ama para conhecer. Você ama, ele se revela, ele se expande em você e tudo vai. Muito Perdão se eu falei obrigado, muito. Roberta. Não, não falou muito, está tudo certo, não se preocupe. Muito bem, pessoal. Mais alguém quer se manifestar sobre esse tema? Bom, chegamos aqui no final de mais um dia de estudo.